Fala, gatinhas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Ela Saudável Podcast. Meu nome é Alenise Duarte, eu sou personal trainer. E eu sou Jéssica Padilha, mais conhecida como JP Pharma. Obrigada pelo convite novamente. E quem teremos hoje, Jé? Quem teremos? Ele é o marido da minha melhor amiga. Então, você quer apresentar ou eu? Pode ser você. Obrigada. Eu passo a vez hoje. Estamos aqui com o doutor André, cirurgião plástico. André, dá um oizinho pra câmera. Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos tentar resumir as dúvidas e fazer semi-consultas aí pra... Você viu, né? É, exato. Semi-consultas. Já falei pra ele que a Ali, ela gosta de fazer consultas gratuitas. E eu também abri caixinha de pergunta, então, coitadinho, ele vai falar muita coisa hoje. Vamos tentar resumir bastante coisa. Doutor André, então seja muito bem-vindo ao Ela Saudável. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né, para as nossas gatinhas de plantão. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, eu sou André Torres, eu sou cirurgião plástico. Eu fiz parte da minha formação aqui em Curitiba, eu sou de Curitiba mesmo. E depois fui terminar a cirurgia plástica em São Paulo. Tenho fellow em cosmiatria, em procedimentos injetáveis, tecnologias injetáveis. Então, acho que é por isso que a gente discute bastante coisa também, que isso aí se sobrepõe. E tem bastante coisa que a gente conversa, que acho que vai esclarecer muitas dúvidas do pessoal. Tem um grande foco em cirurgia plástica facial, mas no Brasil, no país que a gente mora, a cirurgia plástica corporal, de fato, ainda está no topo e a gente tem que lidar com isso. Então, sei que daqui a pouco vem as perguntas iniciais aí das mais procuradas. Então, a minha prática hoje é dividida ainda em cirurgia facial e corporal. Vamos ver o que acontece nos próximos anos aí, se a gente vai ter um peso para algum dos lados. E até uma curiosidade, quando pensa nessa questão da divisão de corporal e facial, é muito coisa da mulher brasileira buscar cirurgia plástica. Lá fora existe também isso? É bem curioso isso, tá? O Brasil já faz uns 5 ou 6 anos que é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo, tá? A gente tá aí... Qual que é o primeiro? Estados Unidos, em número de procedimentos. Já teve um ano ou outro que inverteu, a Índia passou ali, ficou bem posicionada. Nossa, mas pelo número de habitantes ali, né? E o que é legal da gente dividir, isso é muito interessante, porque a gente vai bastante para fora, para congresso, tem vários amigos de fora, Estados Unidos, Egito, que a gente acaba trocando bastante ideia. E a mulher brasileira, a paciente brasileira, de longe ela é a paciente mais exigente do mundo. Olha só. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm algumas cirurgias que se faz lá, de cicatriz principalmente, que posicionam cicatriz em locais que no Brasil é inaceitável. A mulher aqui nunca toleraria. Né? Então, aqui a gente tem um nível de exigência muito alto. Agora a gente já consegue espelhar para a América Latina no geral, então a gente tem ótimos cirurgiões ali, Colômbia, México também, que segue esse perfil latino, que é um perfil muito de praia, que cultua muito o corpo, então que é muito exigente em relação à parte corporal. Né? A parte facial, a gente tem aí Europa, Estados Unidos tão bem quanto, mas a cirurgia plástica brasileira já foi expoente no mundo e a gente está voltando a assumir nosso lugar aí nas diversas áreas como dos melhores do mundo, né? Ficou um tempo meio para trás. É normal, até quando vai em congresso, mesmo fora, ter pessoas brasileiras, profissionais que falam, né? O Brasil hoje tem uma posição de destaque na parte de estética, muito também. A muitos maioria palestrantes vem pro Brasil fazer. Muitos palestrantes fora brasileiros, a gente tem várias técnicas brasileiras, o Brasil tá super em alta, sempre assim, em congresso. Tanto que paciente que vem de fora sempre comenta: pô, vocês vão pra lá fazer curso, sendo que todo mundo vem pro Brasil pra fazer cirurgia ou procedimento estético. E dentro da estética, um ranking, assim, o Brasil está disparado também, Xê? O Brasil está disparado, sempre. Coreia, né, tá em alta em procedimento estético agora. É que é um pouquinho diferente, né? Que eles a técnica, fazem algumas outras coisas. São técnicas diferentes que a gente traz pro Brasil, mas é muito mais invasivo. O Brasil tem bastante estética, mas a gente ainda preza a naturalidade. Tanto que você vai ver um preenchimento labial nos Estados Unidos é diferente do que do Brasil. Na Rússia também. A medida deles é diferente. Mas eles colocam mais? É que assim, a gente preconiza o lábio inferior um pouquinho maior do que o superior. Lá é diferente em alguns casos. Mas é só técnica, lá é maior, sim. Sempre maior. Bumbum, super em alta, Brasil. E o bumbum brasileiro, isso é uma curiosidade bem legal até.
que lá fora ficou bem famosa uma técnica chamada BBL, que é Brazilian sim, Butt Lift. Tipo, Só tá que em alta em Só que o todos os BBL, de fato, que é o que eles fazem nos Estados Unidos, ninguém faz no Brasil. Porque o bumbum desejado lá fora é diferente daqui. Né? O bumbum brasileiro, a já sabe que ela faz bastante preenchimento de glúteo também. Sim. A mulher brasileira gosta do bumbum projetado para trás e nunca pro lado. E a mulher latina, dependendo do país, elas gostam que seja aquela continuidade aqui meio junto com o quadril. Sim. Então são resultados diferentes que elas pedem, né? Mas sim, somos referências em estética, cirurgia. Acho que isso é bem legal do Brasil e da nossa área, né? É. Ô, Jé, e até mesmo você faz esse procedimento do glúteo, né? É um ponto forte dentro da JP, né? Super, super. Conta um pouquinho É aí que é pra diferente, gente. né? Lá na clínica, eu não sou cirurgiã, então eu não Sim. consigo fazer um método muito invasivo. A gente faz bioestimulador de colágeno, que é um estímulo de colágeno, aí escolhe o melhor. Hoje a gente faz hidroxapatita de cálcio ou ácido eripolilático. E podemos preencher, já tem preenchimento de ácido hialurônico, que é para corporal mesmo. Não vou fazer merchan de laboratório aqui, mas já tem. E é diferente do facial. Mas soma muito com o trabalho do Dr. André, porque assim, numa cirurgia ele consegue colocar gordura. Porque assim, o bioestímulo de colágeno nada mais é do que melhorar o tecido adiposo do glúteo, fazendo uma sustentação, uma melhora ali do formato. E ele consegue fazer isso em cirurgia também. Então, assim, e ele também faz bioestimulador de colágeno. Eu acho que depois da cirurgia você não faz, né? Já vou para a pergunta Vamos aqui. pensar numa sequência. Pensar numa Pode ser. sequência. Minha paciente chegou e eu levo em consideração que toda paciente se cuida, pelo menos tem uma alimentação saudável, vai para academia, porque, na minha opinião, fazer qualquer procedimento estético ou qualquer cirurgia onde você não se cuida, não sei se tem um resultado tão bom assim. Isso acontece também, né? É que assim, de tanto que eu falo, eu acho que nem chega pacientes para mim que não se estão se cuidam. cuidando. Mas acho que para você é diferente, né? Pra gente chega um pouco mais. E é legal de dividir, porque eu sempre divido os pilares de qual que é a diferença. Primeiro, que é um dos mais importantes, é que quando o paciente está muito inflamado, né, ou seja, não faz exercício e come mal, ele tem aumento de risco de complicações. Então aumenta a chance de abrir ponto, aumenta a chance de acumular líquido, aumenta alguns riscos de complicação simplesmente por ele estar inflamado. E o sobrepeso, nada mais sobrepeso ou obesidade leve, né? Sim. Nada mais é do que uma gordura inflamada. Então o sobrepeso a gente já vê como um sinal inflamatório. E esse é o primeiro filtro, que nível de sobrepeso ou de falta de hábitos saudáveis o paciente tem, para saber se eu posso submeter ou se eu sou obrigado a primeiro preparar. Esse é o primeiro filtro. Seu filtro. Quando a pessoa já está no comecinho disso e está começando a se cuidar, a gente pode pensar no próximo, que é alinhamento de expectativa. Esse é o próximo filtro para mim. Porque a pessoa tem que saber de onde ela está saindo, para saber onde eu consigo chegar, para poder entregar para ela. Tá? Isso vale também, por exemplo, no teu bioestimulador. Se a paciente tem lá, perdeu 40 quilos e tem um glúteo super caído. Eu vim fazer bioestimulador, Jé, porque eu acho que vai dar uma firmezinha. Ela não pode chegar imaginando que ela vai sair com o bumbum da Juliana Paz com 20 anos. Sim, fato. Então, esse alinhamento é importante, porque da onde ela saiu para onde ela quer chegar faz muita diferença. Claro que sempre tem aquela que vai perguntar, mas eu tenho uma amiga que eu conheço. Exceções existem em qualquer coisa da vida. Né? A gente tem que lidar com as coisas que são palpáveis, coisas que são, né, previsíveis. Então vai ter uma outra exceção, que é aquela coisa fora da curva. A mulher perdeu 40, 50 quilos, fez bariátrica e está com o corpaço trincado. Pode acontecer, né, com a pele firme, algum fator dela fora os hábitos. Mas a gente tem que lidar com o que é mais previsível. Então acho que aí entra isso de começar a preparar. E daí só finalizando o que você falou de pensar numa sequência, eu sou muito pró procedimentos, né? Até porque, além de fazer, eu gosto dos resultados. E eu acho que o timing e a programação é muito legal. Então, falando em bumbum, por exemplo, você vai fazer uma lipoaspiração e vai usar a gordura, fazer uma lipoenxertia glútea, né? Ali, a gordura tem célula-tronco, tem fator de crescimento, tem coisas que também vão melhorar a qualidade da pele, né? Então, assim, um mês pós-operatório, 1 mês, 2 meses no máximo, eu já pensaria em poder liberar para fazer o bioestimulador, que vai lidar ainda mais com a firmeza dessa pele, que a gente já deu o volume, que daí eu concordo com a Gé, para dar volume de glúteo, eu consigo colocar lá
tranquilo, com segurança, uns 400 ml por glúteo com gordura. Não tem como fazer isso com ácido hialurônico. Nossa, não. Né? Isso é uma curiosidade. Essa gordura, ela vai ficar ali, aquele glúteo vai ficar com volume forever? A gente já tem bastante trabalho falando sobre a taxa de reabsorção de gordura. Cada área do corpo é diferente. Então, por exemplo, hoje eu tive uma cirurgia facial que eu coloquei gordura no rosto, inclusive na pálpebra da paciente. Na pálpebra, a taxa de integração é mais de 90%. Então, quase tudo que eu coloco fica. Tá? Varia um pouquinho de metabolismo para metabolismo, varia, né? De idade e tal. Mas na pálpebra é mais de 90%. No glúteo é em torno de 70%. Então, os 30% reabsorve. Então, uma média de... Mas é ótimo. Mas pensando numa média de tempo, assim, daqui a uns 10 anos... 2 semanas. O que integra em 2 semanas ficou e é teu. E aí essa gordura que integrou, ela passa a se comportar como uma gordura qualquer do seu corpo. Entendi. O que significa isso? Se tu engordar, ela engorda junto. Se você emagrecer, ela emagrece junto. Ela passa a ser uma célula de gordura sua. Perfeito. Eu posso comparar... Ai, meu Deus, essa pergunta nada a ver. Vai, Jéssica. Tecido adiposo, eu sei o que é o tecido adiposo, mas eu posso comparar um ácido hialurônico no sentido de absorção? Tipo, ácido hialurônico, beleza, fator de hidratação natural da pele. Eu digo para uma olheira. Não, acho que não dá, né? Porque a olheira, os 90% vai integrar ser uma ficam. E o outro vai hidratar. Não, e ficam, né? A gordura integrou, fica. Então ela só vai ter um novo consumo, ela só vai precisar revolumizar se ela tiver um novo consumo. Ou seja, paciente com bastante olheira, eu vou começar a indicar para o doutor André. Gordura. Bota a gordura, depois a gente ameniza com gordura é ótimo. A parte de sustentação ligamentar, daí você pode fazer pontos de estruturação com ácido. Sim, claro. Bioestimulador para estimular um pouco dos ligamentos, zigomático cutâneo, alguma coisa assim. Então são, de novo, complementares. E isso, assim, vou até aproveitar para destacar, rotina de consultório. As pessoas acham que, então eu não vou fazer nada porque daqui 10 anos eu vou operar. A gente tem que tentar cada vez mais educar esses pacientes de que uma coisa não é excludente da outra. Quanto mais bem preparado a pessoa chega, melhor é o resultado, melhor é a recuperação. Mas isso até com a área da Ali. Porque eu já ouvi, não, mas eu vou fazer cirurgia daqui uns dias, então nem vou malhar mais, já vou ter que ficar 3 meses sem malhar. Como assim? Você vai estar preparando o seu corpo. Aquela musculatura, né? Exatamente. É uma cirurgia, querendo ou não, é um processo cirúrgico. A gente sempre fala assim, às vezes as pessoas elas não têm essa imagem do geral. Então você precisa... Por que você tem que fazer musculação? Você tem que preparar aquela área, tem que criar massa muscular. Então, quanto mais para esse procedimento também vai ajudar. Total. E hoje a gente faz muito enxertia de gordura no músculo, né? Então tem alguns músculos que são seguros, a gente pode fazer com ultrassom. E aí a gente começa a simular a massa muscular. E é um perigo. Sim. Daí você pega a gente que não quer treinar, porque vai pôr gordura do músculo, já vai simular, né? E não é a mesma coisa, né? A gente, se não tiver um substrato, uma base boa, o resultado é diferente. Não consegue, lógico. Sim. Com certeza. Uma curiosidade também, qual a parte do corpo, assim, que mais as mulheres aqui no Brasil procuram para fazer a cirurgia plástica? A cirurgia mamária. A mamária, mamária. Né? Gente, eu acho que eu entro nessa estatística. Vai, coloca. Se a gente pegar aí, a gente tem o ranking anual mais fidedigno é da Sociedade Americana, da ISEPS, né? E aí, normalmente, mama está em primeiro lugar, seguido de lipoaspiração, ou os dois se invertem. E no Brasil também, porque tem alguns fatores, né? A cirurgia mamária, primeiro, ela não é definitiva, né? Isso é uma coisa também que a gente tem sempre que orientar. É muito difícil ser a última cirurgia, porque o processo de envelhecimento também vai envelhecer a mama, essa pele vai ficar mais flácida e normalmente a cada 10, 12 anos surge uma nova queixa estética. Então a mulher opera, vamos dizer, ela põe uma prótese com 18 anos. Ela é mãe, gesta, amamenta, essa mama cedeu, ela volta para fazer uma nova cirurgia. Ela continua envelhecendo, ela volta para fazer uma outra cirurgia. Então é uma região que a gente opera várias e várias vezes. A lipoaspiração acontece? Não devia, porque as pessoas que tiraram essa gordura normalmente deviam manter com seus hábitos, né? Sim. Acontece, mas não é na mesma frequência, assim, não é batido cada 10 anos essas pessoas voltam, sabe? Então vamos pegar esse gancho, né, Gé, do silicone. Já tem uma pergunta aqui, bastante gente perguntou. É melhor o silicone por baixo do músculo ou por cima e qual é a diferença? Ótimo, a pergunta excelente porque não existe uma resposta, não é
é melhor ou é pior? Depende. Depende do Tudo caso. Tudo E assim, depende. sempre que eu ponho na frente do espelho para mostrar para a paciente, é fácil dela entender, porque daí dá para ser visualizado, tá? A gente tem algumas coisas que são divididas na literatura, né? Então, um paciente bem jovem, tem gente que tem uma tendência a dizer para preservar o músculo, que é uma paciente super jovem, pode ser, Deus me livre, que ela tenha, por exemplo, um câncer de mama no futuro. Na cirurgia de reconstrução pós-câncer de mama, a gente normalmente usa o músculo peitoral, então seria interessante ter esse músculo preservado, né? Então, existem algumas pessoas que falam a respeito de a gente não usar a musculatura em 100% dos casos. E existem algumas limitações técnicas para usar o músculo. E isso é uma das que a gente mais bate no dia a dia. Principalmente o que a gente chama de implantação da mama, que chama-se footprint mamário, que é a altura que está a mama em relação ao tórax. Por quê? O que eu consigo demonstrar para vocês entenderem. Imagine que o músculo peitoral de vocês está aqui em cima. Ele fica localizado nesta região, né? Imagine que o paciente tem uma implantação mais baixa. Não uma mama caída, simplesmente a mama é mais baixa. Então a areola está apontada retinha para frente, não é uma mama caída, mas a paciente tem a areola mais ou menos aqui. Vocês conseguem entender que se eu levanto esse músculo para pôr a prótese aqui em cima e a areola está aqui embaixo, que o resultado final dela vai ser uma prótese aqui em cima e a areola apontada para baixo? Sim. Porque a areola está mais para baixo. Sim. Então eu tenho uma limitação anatômica da onde está o músculo, da onde está a minha areola, porque eu preciso centralizar sempre a minha prótese na minha areola, para ela ter uma mama, né, bem posicionada com a areola apontando para frente. Então a resposta para essa pergunta é muito depende do caso. Existem casos que ainda assim a melhor opção é colocar pela frente do músculo, tá? Subglandular ou subfacial, essa é uma diferença técnica de onde a gente põe. E existe sim muitos casos que a gente põe atrás do músculo. Tá? Então o meu nicho ali de paciente, tem muita paciente de 40 alto anos, né? Já teve filho prole constituída, já teve filho, e agora que é uma mama mais leve, a maioria dessas mulheres está buscando cada vez próteses mais moderadas. Então a gente passou o boom das próteses de peitão, que foi o boom dos anos 2000 ali, e agora cada vez mais natural, proporcional. Essa é uma cirurgia da mastopexia, daí que eu vou fazer a cicatriz, mas que a maioria das pacientes eu uso a musculatura para sustentar. É uma paciente que já tem mais idade, para mim faz bastante sentido. É uma mama que talvez mude pouco, ainda mais quem se cuida. Então talvez ela tenha lá uma mama de 15 anos de satisfação, mais às vezes. Sim. Pô, um baita sucesso de uma cirurgia, né? Agora uma paciente jovem, né? Que ainda vai mudar muito essa mama, ainda vai amamentar, vai ceder, às vezes a gente acaba optando por não usar a musculatura. Nossa, super interessante isso, porque quando eu fui colocar alguns anos atrás, eu acho que faz 10 anos que eu tenho, o médico explicou exatamente isso e eu optei por fazer por cima do músculo. Então, existem prós e contras. Em toda a área da medicina é assim, né? A gente ganha algumas coisas para perder em outras, ganha alguma coisa pra... E depois de quanto tempo... Agora eu posso falar Pode. outro já? Depois de quanto tempo, depois de ter filho, pode fazer cirurgia? Não é nem o ter filho, é a amamentação. É, a Porque amamentação. a cirurgia mamária, ela tem que ser feita normalmente numa mama que não está mais produzindo leite, tá? Então existem várias métricas. O ideal é a gente ter uns 3 meses pós-fim da amamentação. 3 meses? Pelo menos E não 3 influencia meses. nada, né? Das glândulas mamárias do silicone. Ou em alguns Depende casos. da cirurgia, tá? Quando a gente tem só a inclusão de prótese, que é a mamoplastia de aumento, tá? Independente do corte, normalmente o corte a gente fez aqui embaixo, tem gente que entrava pela axila. Tem auréola. Então não mas o corte da areola, ele pode cortar alguns ductos lactíferos. Então ele pode aumentar uma estatística de alguma dificuldade de amamentar. Os outros cortes na teoria não mudam em nada. Legal. Mas mesmo o corte areolar não significa que não vai poder amamentar. Tá? Aumenta um pouquinho a estatística, se eu não me engano vai de 8%. De todas as mulheres do mundo, mais ou menos 8% vai ter alguma dificuldade de amamentar. Independente de ter operado ou não, isso acho que sobe para perto de 20% quando a gente tem uma cirurgia envolvendo areola. Então não impede, muita gente amamenta normal depois, mas acho que tem que saber dessa informação também, né? Super legal, super. Esteticamente, a colocação por baixo ou por cima tem diferença? Tem um pouquinho, tá? O pessoal sempre brinca entre os cirurgiões plásticos Cara, que, eu só consigo que identificar. só olhando é muito difícil, tá? Por quê? Porque a cirurgia atrás do músculo, depois de um período cicatricial, que esse músculo ele se acomoda e cede um pouquinho, acaba ficando só visualmente muito parecido. Pode ter uma diferença em sustentação,
porque o músculo tende a travar um pouquinho mais a prótese. Então a ideia de que a prótese, quando você deita, lateraliza um pouquinho, ou que ela mexe um pouquinho mais, tem uma tendência a ser pela frente do músculo, ela que mexe um pouco mais. Eu sei perceber, assim, quando é mais durinho, etc, certeza que é por trás Só que do daí músculo. varia muito da pele também. É. Tem gente que tem uma pele firmíssima, assim, É, você põe por baixo da verdade. glândula e também fica ali Verdade. super justinho. Então, esteticamente, eu diria que depois fica muito parecido. Ficam bem parecidos. Outra dúvida também, a Jé falou bastante dessa questão da amamentação, né? E com relação ao treino. Imagina que a pessoa colocou por baixo do músculo. Treino normal peitoral com essa mulher? Tem alguma restrição? Depois vai ser treino normal. Treino normal, Depois de né? quanto tempo? Depois de cicatrizado, para liberar peitoral, treino intenso. Então, assim, chega você no consultório, né? Que você vai fazer um exercício intenso. A gente vai liberar aí mais ou menos depois de 3 meses. 3 esse meses. tipo de treino super intenso nas fibras musculares que a gente usou. E vida que segue, né? E vida que segue. Tá Uma vendo? coisa bem legal, hoje a gente tem a técnica da prótese de mama em recuperação em 24 horas. Né? Ai, mentira, Sério? nem faz essa propaganda. Meu Deus, Que meu é Deus. uma técnica bem descrita, já consagrada. Na verdade, ela não é tão nova, ela já foi descrita nos Estados Unidos faz um tempo, e ela propagou muito pelo Brasil nos últimos tempos. Só que ela tem algumas limitações. Então, precisa ser atrás do músculo, é uma técnica que foi descrita para ser em dual plane, no plano duplo, né? E tem uma limitação de tamanho de prótese. Próteses muito volumosas tendem a fazer muita pressão, e a gente acaba não conseguindo fazer esse protocolo. E aí o principal pilar dele é justamente a fisioterapia pós. Se você tem que mobilizar esse músculo, então são movimentos, alguém já deve ter visto esses vídeos no Instagram, da pessoa mexendo bem o braço e fazendo amplitudes. Porque tem que fazer isso, até você vai visualizar bem, porque senão o músculo entende como uma agressão, e daí ele cicatriza, ele espera para cicatrizar. Então faz parte do processo. Caraca. Mas, antes que chova das Né? perguntas, não é uma técnica para todo mundo, né? Entendi. Então já deu para entender. Sim. E com relação ao protocolo pós-operatório, quanto tempo a pessoa pode voltar, sei lá, os movimentos do braço, tem alguma limitação? Tem. Dependendo da cirurgia da mama, quanto mais cicatriz a gente põe, um pouco mais cauteloso a gente é na recuperação. Então, a mamoplastia simples de inclusão de prótese é uma incisão pequena, né? Então tem menos cicatriz para forçar. É uma cirurgia que a gente tende a ter uma recuperação muito mais rápida. Tá? A única coisa, a gente vai limitar o movimento de maior amplitude, pensando na recuperação normal, que seria o levantar o braço lá acima da cabeça. Essa seria Então, pode fazer a qualquer maior movimento amplitude. aqui, né? Mas a minha orientação é sempre essa. Dá pra dar aula de pilates, né? Com o sutiãzinho Aula no de pilates, pós... tá? Se não for fazer os exemplos Jéssica, vai das aí. hipermovimentações. Né? Eu me contrato, eu vou com você. Isso, boa. Mas a ideia é que seja uma cirurgia mesmo de recuperação mais simples. Sim. Então, usando o sutiã pós-operatório, tudo aquilo que fica mais ou menos até essa altura de cotovelo, você pode fazer no dia e seguinte. todo mundo que faz cirurgia de mama, juro, daqui 10 dias já tá... Não tá treinando, mas tá indo pelo Brasil. Dirigir aquelas, fazendo o teste já aqui, gente. Só prótese de mama pode É. dirigir Tá de 10 boa, né? dias. 3 dias. Nossa, quando eu coloquei, eu voltei a trabalhar em uma semana. Uma semaninha? E eu dirigia. Eu trabalhava em Campo Largo e ia dirigindo até lá de boa. Gente, que sucesso. Olha, aquele momento da vida, Jéssica. Jéssica, né? Jéssica. Jéssica, sendo Jéssica. Sabe uma coisa que é legal? Que eu vi que alguma paciente minha foi, e você prepara a paciente com ativos naturais. Sim, que eu comentei da De suplementação. antioxidante, suplementação. Isso é muito top. Ele prepara pré e pós. E pós. Eu quero saber mais sobre isso também. Hoje a gente tem que falar sempre em perfis de paciente. Qual que é o perfil ideal? É o que a Jé falou. Perfil Todo que se mundo quer cuida. atender o perfil que se cuida, que come bem, que se nutre bem. Esse perfil vai ter uma necessidade cada vez menor de suplementar. Né? Existem umas coisas que, de fato, vai ficar deficitárias na alimentação, mas a tendência é menor. Agora, sempre tem o perfil que a gente tem que saber que existe, e também não dá para dizer, olha, você não pode operar, que a gente vai ter que suplementar. Então, hoje eu faço aí em pacientes que perderam muito peso, ou que não se alimentam tão bem, ou de fato os que estão dispostos a fazer suplementação de micro, macronutriente, alguns componentes que vão ajudar na cicatrização. Olha só, eu sou farmacêutica, né? Mas eu tomei pré e pós. Então, Fiz alinhamento com a Nutri, tomei antioxidante, tomei anti-inflamatório natural depois. Tomei antibiótico, tem que tomar, né? Mas tipo, remédio pra dor, assim, terceiro dia eu já não tomava mais.
Eu acho super legal, E, super e é uma importante. dor muito forte já. Não dói nada, querida. É tranquilo? É super tranquilo. Super tranquilo? Super. Tem algumas pacientes que não sentem absolutamente nada. Você tem que lembrar que elas operaram. Exato, Olha comigo foi exatamente assim. Foi muito tranquilo. Que nem o processo de dor aí. Não, ela tinha medo de colocar toxina botulínica, Aham. então Medo esse das patamar agulhas. A que... minha história com o silicone é assim, eu sempre tive o sonho de colocar o silicone, mas eu tenho muito medo de cirurgia em si. Entendi. Até pra fazer a toxina botulínica, a Jéssica pegou na minha mãozinha lá e ficou... Ela tem um... E eu penso assim, eu também pratiquei muito tempo jiu-jitsu, isso, gosto de correr, do esporte, e aí eu sempre fico naquela, ai, será que Quanto não... tempo pra me recuperar? Né, pra me recuperar. E, por exemplo, no jiu-jitsu é muito um esporte de contato, né? Não, o jiu-jitsu é o último a liberar, hein? Não, imagina. Não, e até mesmo assim, o pós, eu fico, tipo, é uma Você quer vantagem. ter filho? Logo? Quero, daqui Ai, uns 2 anos. Então, eu acho melhor ter filho e depois coloca. É, também, já tá quase, né, 2 Apesar anos. que não muda, né? Você pode amamentar tranquilamente, mas é que... Pode amamentar, mas aí é uma coisa legal de falar. Quando eu filtro a paciente de mama para mastopexia, ou seja, quem tem a mama mais caída, que vai precisar de cicatriz, se quer engravidar nos 3 anos, normalmente eu sugiro aguardar. Eu acho. Porque daí é uma também. cirurgia de cicatriz, não é uma cirurgia tão... A recuperação é um pouquinho mais chatinha. Só a inclusão de prótese Que é o meu caso, seria, é né? uma cirurgia mais rápida, de simples. cicatrização um pouco mais simples, e que não, de fato não afeta em nada, absolutamente Só nada, a colocar amamentação. Então essa é uma que eu falo, olha, você vai ficar feliz 2, 3 anos e depois ela Sim. vai ceder de igual, tendo a prótese ou não, né? Então essa eu filtro um pouco menos. Eu Sim. tenho uma paciente, curiosamente, que voltou no retorno com 3 meses de prótese, Tava grávida. estava grávida. Afe, Tava Maria. com 3, 4 semanas E de acabado aí, de descobrir. Nossa. Aí eu falei, olha, aconteceu, vai ser feliz, aproveite esse momento da maternidade, vai amamentar e depois a gente vê o que depois a aconteceu. gente vê. Sim. Não tem o que fazer. Estamos Agora, na pensativa, né? Estamos na pensativa. Teve uma pergunta aqui também sobre abdominoplastia. Se a pessoa precisa perder peso para poder fazer. Ai, acho isso ótimo. Aí entra um pouquinho no que eu comentei no início sobre o alinhamento da expectativa e o que ela deseja. Então, eu trabalho da seguinte maneira. Eu tenho, isso baseado na literatura, não foi eu que inventei, né? Tem um limite de peso que a gente pode calcular pelo IMC, que é uma referência um pouco mais geral, mas já é um padrão para a gente seguir. E a gente pode fazer uma bioimpedância para dosar ali gordura visceral, dosar todos os outros detalhes, para a gente poder traçar se o paciente pode ser ou não operado. Acima de sobrepeso, eu não opero, porque eu acho que não é para mim, não cabe a cirurgia plástica dessa maneira, eu não vejo desse jeito, eu não estou julgando quem Sim. faz, né? Mas eu não trabalho desse jeito. Então, se essa pessoa que perguntou está nesta faixa, eu vou dizer sim. Vou calcular, vou fazer um planejamento, vou orientar uma nutricionista, um personal trainer, vamos preparar para você chegar no peso X e aí sim a gente vai te operar. Aí o segundo ponto é aonde você quer chegar. Quanto mais magra eu chegar, mais refinado fica o resultado. Numa abdominoplastia que eu vou retirar a pele, sim, porque daí eu consigo ter uma noção melhor de como eu vou refinar esse resultado. Mas vale a ressalva, maior inimigo de uma cirurgia plástica, principalmente corporal, é grande oscilação de peso, para mais e para menos. Então, perder 10 quilos ou ganhar 10 quilos depois, vai perder resultado. Entendi. Então, não adianta fazer uma dieta maluca. Vou zerar 8 quilos para operar. E aí você ganha os 8 de volta no pós. Era melhor não ter perdido. Sim, quando eu fui no Dr. André, porque antes do casamento eu queria fazer uma mini lipo. E aí eu fui me consultar com ele e eu falei, não, mas me olha, mas já conta que eu vou emagrecer uns 5 quilos. Ele explicou exatamente isso. Não adianta. Você vai fazer, vai ficar magra, e depois você vai engordar, vai ser o efeito sanfona. Isso é legal de Essa falar. oscilação é Que bem tem os importante dois, de né? prever. Tem quem tá nem aí pro peso, que acha que a cirurgia vai salvar, e tem a doidinha que vai emagrecer tudo pra fazer uma cirurgia. E o que é essa mini lipo? Não sei, não fiz? Ah lá, o que é, doutor? Fala pra gente. Não, na verdade, é mini... Gastei no casamento minha A, lipo. a mini que a gente fala da Jéssica, na verdade, são lipos de áreas localizadas, áreas focais. Então, pacientes que têm menos quantidade de gordura, a gente chama, né, uma mini lipo de uma quantidade um pouco menor. Mas ainda é em Mas ambiente, é uma lipo. mas ainda é em ambiente hospitalar. Eu trabalho assim, pelo menos, em ambiente hospitalar, né, com toda a parte Mas de é segurança. algo que eu É quero aquela fazer gordurinha ainda. que às vezes incomoda ali? Sim, exato. Vou te dar um exemplo de onde me incomoda. Que eu botei silicone
por cima do músculo e eu não lipei, sabe a gordurinha do sutiã? Que eu mostro quando eu tô tendo aula com você. Sim. Eu gostaria de lipar essa região. Entendi. Abdômen também, dava pra dar uma refinadinha. Quem tem pouca gordura, primeiro, é o melhor candidato para lipo que ficou famosa, que é a lipo HD, a lipo de definição, que é justamente para quem tem pouca gordura, porque a lipo de definição ela dá um corpo atlético. Então, como é que você vai dar um corpo atlético para quem não é atlético? Entendi. Eu não acho que faça sentido, né? Então, a lipo HD é para quem tem um corpo Sim, atlético. gente, eu acho muito engraçado. Tipo, a pessoa fica de biquíni, tá o abdômen trincado aí, tipo, o glúteo daquele jeito, o braço daquele jeito. Falou, quem que vai acreditar? Nossa, porque daí fez específico ali, né? Exato, exato. Mas é uma grande vontade minha e eu também tenho medo de cirurgia. Mas eu vou fazer, com certeza. E essa mini lipo, o procedimento dela pós também É parecido? tranquilo? A lipo, ela é uma cirurgia que depleta um pouquinho, a gente tem que tirar volume, né? Então é uma cirurgia que sempre passa uns 2 a 3 dias, o paciente se sente um pouquinho mais, quer ficar mais quietinho, tá? Então a recuperação da lipo, eu sempre oriento dessa maneira os pacientes, são uns 3 dias, que se quer ficar mais quietinho, aí é muito importante se hidratar, se nutrir bem nesse período, na primeira semana. Depois do 3º dia, começam os desconfortos de estar usando a cinta compressiva. Daí já começa, eu não tô tão acostumado, né? Homem, então, nesse sentido, é um inferno, né? Porque nunca fica usando roupa, pelo menos quase nunca fica usando roupa mais justa, então já fica reclamando que aquilo tá apertando. Daí já é esse tipo de reclamação e de evolução que a gente vê na enorme maioria das lipoaspirações. Mas uma semaninha liberou. Não tem grandes restrições de movimento. Quando a gente lipa o abdômen, eu não vou liberar para fazer abdominal só, porque você fica dobrando aquela pele que eu quero que colhe no contorno novo. O resto não tem grandes limitações. Dá pra operar numa quinta-feira, segunda-feira tá na vida normal. É, isso sem complicações, né? Isso partindo da pessoas saudáveis, que tá evoluindo tudo tranquilo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Já aproveitando, puxando já lá pra clínica. Que tem paciente que vai fazer cirurgia, mas eu preciso tratar essa paciente. Então ela vai lá e fala, olha, Gé, eu não tenho coragem ainda de fazer uma cirurgia, mas eu quero melhorar o meu abdômen. Tive 2 filhos, tô com flacidez, tô com gordura localizada, o que você me indica? Eu sei que para ela seria muito melhor eu já indicar uma cirurgia, porque vai dar mais resultado. Eu não vou conseguir colocar, sei lá quanto que eu colocaria de bioestimulador de colágeno, gordura localizada, Ultraformer. Talvez o valor que ela gastasse seria o valor, com certeza seria o valor de uma cirurgia. E eu tenho essa consciência e super indicaria, mas a minha paciente tem medo. As pessoas têm medo de cirurgia. O que eu posso fazer antes nela? Porque lá na clínica eu tenho intradermoterapia, enfim, esvaziadores de gordura, tenho tecnologia, que é o Transformer, Sizer, gosto dos resultados e indicaria também bioestimulador de colágeno. Tudo bonitinho, em dias certinhos. Mas eu também não quero que minha paciente perca tudo que ela fez. O que você acha melhor eu vender antes? Se isso vai atrapalhar a cirurgia, se isso não vai, porque já chegou boatos lá na clínica que colocar esses esvaziadores de gordura atrapalha na hora de fazer uma cirurgia. Na minha opinião, a minha paciente querendo se cuidar, a gente já tá no lucro, porque ela tá cuidando da saúde dela. Então, enfim, eu fico meio confusa nesse... Vamos lá, acho que a pessoa que mais se beneficia da gente trocar essas ideias são os próprios pacientes, né? Sim. Daí a gente vai alinhando isso tudo, isso gera uma orientação geral, tanto dos profissionais, que vão se alinhando cada vez mais, quanto dos pacientes para saber. Então, o primeiro que eu acho legal de traçar é, a paciente está em preparo para a cirurgia, que eu acho que não é o caso da maioria. Não, ela tem vontade. Se está em preparo, daí é um raciocínio um pouquinho diferente, porque tem coisas que eu vou tratar na cirurgia, que às vezes eu vou invadir a mesma área que você está tratando. E aí eu guardaria, por exemplo, essa tecnologia para fazer depois da cicatrização inicial, para o paciente somar os resultados e não perder um pouquinho. Sim, então, se está em preparo de cirurgia, são outros 500, acho que daí daria para a gente pensar caso a caso, né, do que a gente vai focar. Agora, se a paciente, né, ela tem uma queixa, então ela tem a queixa de flacidez abdominal e gordura localizada, e ela não está apta a fazer uma cirurgia, e o não estar apta é o motivo que ela escolha. Ela pode não estar apta financeiramente. Ou apenas um medo. E ela quer fazer outras coisas
devagarinho, porque financeiramente, ou ela não está apta psicologicamente, não quero submeter uma cirurgia, né? Tem muitas pacientes que têm uma aceitação, principalmente depois de ter filho, que às vezes demora um pouquinho essa aceitação cirúrgica. Então, assim, por quaisquer que seja o motivo que a pessoa não quer se submeter à cirurgia, eu não acho que é de meu direito impedir ela de fazer outras coisas. Afinal, ela quer se melhorar. Sim, concordo. Então, primeiro, ela tem que entender o quanto ela vai melhorar, que não vai ser uma cirurgia, acho que isso é legal dela saber. Né? Então, assim, ó, cirurgia eu vou te melhorar lá 80%, porque 20%, um pouquinho é sempre do hábito, né? Os procedimentos eu consigo chegar lá em 30%, 40%, 50%. Mas tem gente que é isso que quer, esse 50% para a pessoa é 100%. Isso é verdade. E ela tá feliz e ela vai viver mais 4, 5, 6, 8 anos. Até a hora que ela vai dizer, pô, agora pelo jeito não dá mais, agora eu quero operar. E aí eu vou mandar ela ficar triste com ela mesma 8 anos, porque eu acho que pode mudar alguma coisa? Não, então assim, eu sou muito a favor dos tratamentos, sou muito a favor de fazer com gente capacitada, que isso muda muito. Então, produto de qualidade, gente que sabe o que está fazendo. Porque eu indico, gente. As catástrofes a gente sabe, são na mão de quem não sabe o que está fazendo, né? E nesse sentido, então, pode ser que um Ampture lá, né, um desoxicolato, alguma coisa assim, faça lá uma mini trave fibrótica na hora que eu vou fazer uma lipoaspiração. Pode ser, porque qualquer processo inflamatório pode gerar. Inclusive o trauma de entrar com a tua cânula. Exato, não. Pode e gerar ela uma fibrose. Machucar, sei pode lá. fazer uma fibrosezinha e me dificultar alguma coisa. Só que esse fato eu não acho que caiba a mim dizer para ela, então não faça nada, porque daqui 8 anos talvez você venha para cirurgia. E aí o mesmo paralelo vale para o rosto no processo de rejuvenescimento e de prejuvenation, que a gente chama, né, que é segurar os sinais do envelhecimento. Eu não vou falar para a paciente, olha, espera o teu rosto chegar a ser cirúrgico. Sim, ela vai viver até os 44, 48 anos triste. Não, e outra, óbvio que não, vai modulando. Vai melhorar, exatamente. Vai modulando o músculo com toxina, vai volumizando o que perdeu, vai bioestimulando. Sempre produto de qualidade, no ponto certo. E depois a gente vê quando chegar na parte cirúrgica. Eu acho que hoje a gente está num mundo que essa é a realidade. Não adianta remar contra. Não tem mais como remar contra. Não tem como remar contra. Então, a gente tem que lidar com o que a gente tem. E eu, por ter uma afinidade por fazer também, eu acho que são complementares de uma maneira muito legal. Então, eu sempre uso, muito forte, mas com frequência, cirurgia mais procedimento. Hoje eu terminei minha cirurgia facial e fiz laser de CO2. Na paciente. Que é uma tecnologia. Entendeu? Então, eu associei tecnologia, porque eu estou tratando a parte externa, estou complementando o resultado. Não, legal. Eu acho que é uma visão super... não é todo mundo que tem essa visão, mas eu acho que é a visão do futuro. E os profissionais que vão se destacar, tanto da minha área quanto da área do André, de cirurgião, são as pessoas que sabem que podem trabalhar em conjunto. E não só eu, André, você... até psicóloga, enfim. Quando o paciente vai fazer de emagrecimento, uma lipo, não tem alimentação correta, você vai indicar ele. Muitas vezes para uma nutricionista, para uma terapeuta que saiba lidar. Então, eu acho que parabéns. Eu acho que não é nem... O principal é se manter atualizado. Porque a medicina, ela é uma ciência de verdades temporárias. Isso sempre foi e sempre vai ser. Então, quem não se atualiza, tá para trás. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que daqui 10 anos a minha opinião sobre alguma tecnologia e cirurgia mude. Que daí surge uma nova literatura de um novo trabalho científico bem feito que diz, olha, tal tecnologia de tal maneira pode dificultar a cirurgia, então talvez a gente tenha que mudar. Vai se moldar e a gente tem que se moldar. Então, assim, sempre, né? Coisas legais, então só faz quem pode, isso que nem eu falei, profissionais capacitados. Pelo amor de Deus, eu sempre peço para os pacientes, perguntem o que estão injetando em vocês, porque o rosto é o corpo de vocês e às vezes as pessoas voltam depois e pra gente, eu fiz, mas eu não sei. Não sabe. Pelo amor de Deus, é no seu rosto, no seu corpo, pergunte. Escolha o teu profissional, pergunte o que está sendo feito. É importantíssimo. Isso me lembrou de um caso de um amigo meu que ele fez uma rinoplastia com... Uma rinomodelação? Com ácido hialurônico. Só que fez com um profissional não tão capacitado e furou uma veia, alguma coisa assim. E aí começou a comer o nariz dele. Então, ele ficou sem nariz. Necrosou.
necrosou. Nossa. Foi um caso que aconteceu aqui. E você conhece? Conheço, aham. Nossa, Inclusive saiu até no jornal aqui mesmo, por conta que a profissional, ela se negligenciou a atender o caso, não, enfim. é complicado. Mas isso renomodelação, eu posso fazer, mas eu não me sinto apta. Então, lá na clínica, quem faz é o André. Sim. Então, É mas isso. aí entra um filtro, você veja, você pega um profissional que poderia fazer e que tem um senso crítico de dizer, olha, acho que isso não é para mim. Imagina se a gente pudesse confiar no senso crítico, a sociedade era de um jeito diferente. Como a gente não pode confiar no senso crítico de todo mundo, que tem que surgir as normativas e legislações, porque senão... Exato. Não, e hoje em dia existe muito ego também. Eu sou uma pessoa, no meu lado profissional, que eu sou muito curiosa. Então eu pergunto, eu peço ajuda. Pra mim não tem essa. Ai, nossa, ele vai achar que eu não sei. Não tem problema. Pode achar que eu não sei. Mas a gente tem que pedir ajuda. Porque é isso, às vezes pode acontecer. Não é porque o profissional é desqualificado. Acontece, erros acontecem. Só acontece pra quem faz. Então é assim que a gente aprende. Mas você saber lidar, você perguntar, você encaminhar para alguém que possa te ajudar, eu acho que é o caminho certo, assim. Sim, e eu acho que o mais importante é a questão da postura, né? Que ela simplesmente negligenciou... Exato, eu fiquei sabendo exatamente disso. Isso, não foi legal por essa parte, porque, né, querendo ou não, cadê aquele aporte? Ele era mister, ele já foi mister. Então, o que acontece? Ele passou por um processo de que tá vendo o rosto. Ele trabalhava muito com essa questão estética. Pensa a cabeça dele então, depois. foi muito, assim, muito tenso para ele. Mas agora já ele conseguiu alguns procedimentos em BH, fez todo um tratamento e agora já tá... Ai, que bom. Falando em procedimentos que não pode fazer, fala sobre PMMA. Famoso PMMA. O que é esse PMMA? Você não sabe, Eu não sei, gente. Parabéns. Que bom que você não sabe. Que bom. Que a gente ainda tem polêmica, tá? O PMMA é o polimetilmetacrilato, tá? É um derivado de petróleo, né? Um produto não absorvível e não biocompatível, então é um produto que você injeta e ele fica lá daquela maneira latente no teu organismo, tá? A minha postura não é minha postura, tá? Eu sigo a postura da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Que é o principal órgão brasileiro da parte estética, da Sociedade Brasileira de Dermatologia também. E o posicionamento é que a gente não faz as injeções dos produtos não absorvíveis e não biocompatíveis. Que é diferente de um bicho moldor. Simplesmente porque você não sabe o que vai acontecer com aquele produto. Ele vai continuar lá da mesma maneira. Tá? Eu já operei casos de biopolímeros, que são silicone industrial, PMMA e alguns outros semelhantes, e que a gente tem que fazer uma cirurgia para remover o produto, e esse produto infiltra em todas as camadas, porque as pessoas normalmente injetam lá desde dentro do músculo até a parte subcutânea. E aí a cirurgia que a gente tem que fazer é uma cirurgia literalmente de um desmanche, porque a gente tem que abordar todas as camadas. Então o glúteo, a gente tem que abrir o glúteo inteiro, tirar parte de músculo, parte de gordura e fazer uma cirurgia para tentar fazer uma reconstrução de glúteo pós, normalmente, uma inflamação naquele produto que estava lá, né? Eu sei que tem algumas liberações de Anvisa para uso da ortopedia do PMMA, tem algumas liberações para pacientes com lipodistrofia facial derivadas de HIV. Então isso a gente sabe que tem algumas liberações, mas ao meu ver, até hoje, o que a gente tem de literatura, eu e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é que não deve ser usado desta maneira para volumizar, né, do ponto de vista estético. É que você tem que entender que é um corpo estranho dentro do seu corpo. Então ele tenta... Tem gente que lida super bem com o PMMA, que não tem problema, por isso que ele existe. A gente tem visto muitos casos tardios. Exato, isso que eu ia chegar. 8, 10 anos depois de ter injetado, começar a ter insuficiência renal, começar a ter... Não, o corpo não entende o que é. É diferente, uma pergunta que surge muito comum é, mas por que você é a favor de prótese? Ah, prótese também é um corpo estranho que não vai ser absorvível. Quando você põe a prótese, o organismo ele reconhece que aquele tecido não é dele, você põe ele focal num lugar. O organismo consegue produzir uma cápsula ao redor, que fica ao redor dessa prótese. Que, por sinal, as pessoas às vezes acham que está errado, mas 100% das pessoas que têm prótese têm cápsula. O que normalmente não é tão comum é ter o espessamento dessa cápsula, que daí seria uma contratura capsular, que daí normalmente a gente acaba operando. E aí o organismo gera essa cápsula ao redor dessa prótese. Tanto que
a gente consegue remover essa cápsula numa cirurgia de contratura. Então fica bem delimitado a região. Quando a gente faz uma injeção em múltiplos planos de um produto que passou por uma agulha, que é um líquido, não fica delimitado. Então não é uma bolinha que eu entro lá e falo, então tá, eu vou aqui e vou tirar. Nossa, é uma região toda infiltrada. Tá? Bem agressivo. É bem agressivo. E tem paciente que vai lá e coloca e pergunta. Eu sou totalmente contra. Meu Deus, eu morro de medo. Aí esses temos com certeza vai estar vendo esse podcast. E ele colocou. E ele falou, nossa, eu tô sentindo uma dor no meu braço. O que eu posso fazer? Eu falei, reza. Não tenho o que fazer. Você vai ter que rezar agora. Tá tudo certo. Faz um mês que ele colocou, vai colocar mais. Mas é isso, são casos tardios. Às vezes na hora não vai ter nada mesmo. Mas isso acontece até com prótese, né? Depois de um tempão a pessoa começa a sentir que tá um corpo estranho, começa a sentir dor, inflamação corporal. É igual com o PMMA. Então se alguma paciente sua, paciente não, aluna for falar, você é contra também. Sou contra. Vocês entenderam. Imagina a coragem, pelo menos eu acho. Meu Deus, sim. De você colocar algo, né, até como profissional também, que você fala assim, olha, do jeito que colocou vai ficar para sempre. Para sempre. Porque assim, ácido hialurônico, ele é... Não é que ele seja... A gente não tem que visualizar desta maneira, mas ele é reversível, é um procedimento reversível. Existe a hialuronidase que degrada esse produto e você consegue, ou o corpo vai reabsorver. Então não é definitivo. Você vai colocar uma prótese que seja uma prótese de mento, uma outra... Não é um procedimento irreversível, entendeu? Gente, é bem agressivo. É bem agressivo. Tem mais uma pergunta sobre a questão de abdominoplastia, que eu atendo bastante pós-gestação, né? Pós-parto. E, por exemplo, a gente trabalha bastante essa recuperação, mas tem um ponto da diástase em específico, que não tem uma recuperação nem com os exercícios específicos de LPF, os hipopressivos da vida, já fazendo propaganda aqui. Que são ótimos. Que são ótimos. Melhoram muito a competência muito a competência do core ali para. Então, quando passa do ponto que é para cirurgia, como é feita essa cirurgia? Quais são os casos que tem indicação cirúrgica? Explica um pouquinho mais para. Essa é uma área bem legal porque mudou um pouco nos últimos tempos aí, tá? A cirurgia plástica vem evoluindo cada vez mais e esse assunto é bem hot topic aí agora. Então a diástase, para quem não sabe, é o afastamento do músculo reto abdominal, né? E isso gera uma fraqueza abdominal. Então não é só uma coisa estética. Às vezes as pessoas acham, é aquele buraquinho. Não, mas perde-se competência muscular, que às vezes consegue melhorar muito com o LPF, fazendo essa melhoria de tensão da musculatura, mas ainda, como ele não está na sua anatomia normal, porque ele foi esgarçado durante, normalmente, a gestação, ou grandes perdas de peso, né? Quando tinha muita gordura visceral, ele não está na sua anatomia normal, então ele não volta toda a sua competência. E aí a gente vai ter diversos graus de diástase e a maneira que a gente consegue tratar. Então, quando é uma diástase leve, pequena, que melhora já muito, já fez todo um tratamento, se a gente faz uma lipoenxertia de gordura dentro da musculatura, a gente pode sim ter um pouquinho de aumento de volume dessa musculatura e já melhorar essa diástase, fazendo durante uma lipoaspiração e não necessariamente uma cirurgia com maior descolamento, que eu preciso dar ponto nessa musculatura. A gente tem alguns trabalhos que falam sobre campo eletromagnético, que também melhora um pouquinho, aumente alguns milímetros ali esse feixe muscular e melhora a diástase. A gente tem a abdominoplastia, que daí é a cirurgia da cicatriz, que aí um dos passos é justamente descolar até aqui em cima e fazer o fechamento dessa diástase sob visão direta. Então eu estou com aquilo ali aberto e eu faço esse fechamento. Então as bordas do músculo estão aqui, eu vou aproximar essas bordas do músculo, costurando para voltar lá para o local. E aqui entra uma outra cirurgia que a gente tem, chamada MILA, que é Minimally Invasive Laparoscopic Approach, que é essa cirurgia ser feita por vídeo. Então, quando a gente não precisa fazer a cicatriz grande, são 3 cicatrizes pequenininhas na região da cesárea daqui do monte de pubis, e através disso a gente entra com uma câmera de laparoscopia, aquela câmera de vídeo, e as pinças pela lateral para fazer esse fechamento sem precisar de uma grande cicatriz da abdominoplastia. Essa você também trabalha? Essa é a terceira metodologia? Trabalho também. Legal. A única coisa é que essa cirurgia ela é ideal para quem tem pouca flacidez. Porque quem tem muita flacidez, eu já vou precisar fazer o corte da abdominoplastia. E aí é até mais fácil e mais rápido a gente fazer o fechamento sob visão direta. Só que hoje, como evoluiu muito, tecnologia para retração de pele,
que seria Renuvium, laser, BodyTite, as tecnologias que fazem a pele colar melhor. A gente tem feito cirurgias cada vez mais frequentes de lipo com essa tecnologia para a pele colar melhor. E quando tem diástase, faz o fechamento por vídeo. Ainda bem que meu marido está nesse recinto. Ele vai ouvir que é muito importante ter Dr. André na minha vida depois de ter filhos. Né, Tá garantido Arenise? já. A Arenise Tá também. garantido, né? Tá garantido. Ela vai ser sim. minha prof durante a gestação, gestação. A gente já isso. tem um combinado. Ó, Lorenzo. E depois eu vou pra faca. A minha fama é que começou a fazer pilates comigo. A mulherada engravida, hein, gente? É. Ó, Jéssica. Ó, Ele vai gostar. tá vendo? Vamos lá, então. Tem mais perguntinhas aí, Jé, na caixinha? André, como você está se sentindo sendo interrogado por duas mulheres? Cara, tá quase igual ao meu consultório todo dia. Todo dia, né? Já é a rotina normal, né? Sim. Associação do trabalho, então a gente já sabe que a gente consegue trabalhar juntos, nós três, inclusive, que era algo que perguntaram. Sim. E alguém que acabou de fazer uma cirurgia plástica na JP Pharma, existe algum procedimento para ajudar? Acho que o pós é isso, né? Bioestimulador, enfim. A gente já sabe que pode trabalhar junto. Eu acho que o que mais perguntaram foi sobre estar bem no pré. Então, se cuidar, é importante fazer exercício, não é importante, peso, que você já respondeu. Você tem mais alguma dúvida? Deixa eu abrir meu Instagram aqui. Por mim, tá. Tô quase André, colocando silicone já. Você vai, eu tenho certeza. Todo mundo que vem aqui, no outro dia, gente, sim. sem exceção. É verdade. Todo mundo eu consultei, gente. Olha, ó a situação. Ela vai, pode ficar tranquila. Aquele momento da vida, né? Sim. Não, Já, eu acho que foi isso, né? Então, 50 minutos falando, acho que foi, né? Meu Deus. então vamos agradecer ao Dr. André. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para estar esclarecendo. Espero que as gatinhas tenham gostado. Vão gostar, né? E se quiser procurar você, deixa suas redes sociais, onde que elas te encontram também. Tá, vai deixar escrito o Instagram Isso, aqui? pode falar que a Lari, nossa então a gente produção, vai deixar colocar. o meu Instagram, que é Plástica Hits, né? Meu nome é André Hitzman Torres. Eu tenho postado bastante conteúdo lá, né? Até algumas dúvidas mais de rotineiras. Tem muito vídeo hoje que viraliza e o pessoal vem perguntando, né? Exatamente. Isso aqui, e aí? Então a gente acaba tendo que fazer também esse paralelo para hoje. Lembrar que a cirurgia plástica hoje está muito muito atualizada, então a gente tem feito cada vez mais consulta online, pelo menos a primeira consulta, o que facilitou demais. Então dá para ser o seu consultório aqui, Curitiba? Meu consultório é aqui em Curitiba. Eu atendo Curitiba e São Paulo, que eu dou aula da parte de cosmetria lá. Mas as minhas cirurgias hoje em dia quase exclusivas em Curitiba. Mas a gente tem atendido pacientes do Brasil e de fora, tá? Então esse ano a gente já teve aí paciente do México, Que legal. do Paraguai. Então Nossa, a gente tem que alguns legal. pacientes que fazem o primeiro contato online, né? A gente consegue através de algumas fotos que a gente orienta como tirar, fazer uma consulta, eu chamo isso de plano macro da cirurgia, que é para a pessoa ter ideia do que dá para ser feito, o que não dá, qual que é a programação. A partir daí ela faz exames, pode fazer na sua cidade, consulta com o nosso cardiologista e anestesista, que vai ser a parte que ajuda Tudo online também. Tudo online também. legal. E vem mais para perto da cirurgia, Nossa. para já gente, fazer a sensacional, né? cirurgia e o início da recuperação aqui. Aí vai depender do tamanho da cirurgia, o quanto a gente vai pedir para ficar em Curitiba da recuperação. E a gente tem agregado cada vez mais, que nem a já falou, essa ideia de mais especialidades trabalhando junto. Sim. Então a gente tem enfermeira que pode ir para casa dar banho e trocar o curativo, né? Pode até pensar já numa físio. sequência de físio, com certeza, com drenagem, com tecnologia, com laser, com luz pulsada no pós-operatório. Cirurgia facial, eu já tenho discutido bastante sobre a sequência já do pós-operatório, quantos meses vai entrar com a toxina, quantos meses vai entrar com não sei o quê, para o paciente já ter essa visão geral, porque isso a pessoa está manejando a sua queixa, o seu envelhecimento, a gente quer que ela saia preparada para, olha, meu ano vai ser assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou preparar para a cirurgia. Então, fico à disposição do pessoal que quiser entrar em contato, vai ser um prazer, com essa facilidade do online para quem quiser, ou presencial também. E obrigado por me receberem. Imagina, É eu vou legal só dar um colocar- recadinho que colocar a palavra. ele atende as minhas pacientes e quem a gente indica lá na clínica, então se você que já gosta da sim. JP, você pode ir lá. Ai, gente, olha lá, vou morar na JP daqui uns dias. Muito bem, Jé. E quais os dias que ele atende?
tem Toda uma agenda. quinta-feira. Quinta-feira ele à tem tarde, disponibilidade. normalmente. Quinta-feira, os Eu horários passo lá. lá na Jé. Mas a gente tem a Fábio, queridona lá, que consegue manejar bem a agenda, fala com ele, que tem vezes que. Ah, eu só posso na quarta, daí ela fala e vê. Já deixa o contato de JP Pharma, viu, Isso. Lari? Coloca aqui. JP Clinic. Clinic, né? Eu sempre falo JP Pharma. Ah, virou uma coisa só, Pois Jéssica. é, eu tenho que mudar já. Né? Clinic. Muito bem, então muito obrigada, né? Obrigada, Muito obrigada, doutor André. gente. Obrigado a vocês, foi um prazer. E Obrigada. Obrigado, Jé, especificamente. Obrigada, Tchau, gatinha. tchau.